بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Hoje nós vamos entrar numa nova era da mensagem do profeta Muhammad ﷺ, que é a era da migração, que nós passamos 13 anos em Meca e nós falamos sobre várias etapas desses 13 anos. Atualmente, o profeta Muhammad ﷺ, depois que falamos sobre Al-Aqaba, sobre o pacto que o profeta Muhammad ﷺ fez com os Ansar, teve duas fases, ou três fases. Na primeira, onde 6 pessoas vieram de Medina, e o profeta Muhammad ﷺ ofereceu o Islã a eles e às demais tribos, e os únicos que aceitaram foram essas pessoas que seriam de Medina, e que no outro ano vieram 12 pessoas, e aí no ano 13 já vieram 75 pessoas, 73 homens e 2 mulheres. A partir desse momento que o profeta Muhammad ﷺ ele fez esse pacto com essas pessoas de Quraysh, essas pessoas de Medina, como nós tínhamos falado, que o profeta Muhammad ﷺ ele se encontrou com eles secretamente para que ninguém soubesse sobre esse encontro, porque a Quraysh eles não queriam que o profeta Muhammad ﷺ e seus seguidores, seus companheiros saíssem de Meca, porque se eles saíssem para um outro lugar junto com o profeta Muhammad ﷺ, poderia espalhar a religião muçulmana e eles formarem uma força e depois virem contra as pessoas de Meca. Então, permanecendo em Meca, eles viram que depois do falecimento de Abu Talib e da Khadija, que o profeta Muhammad ﷺ teve várias tentativas de sair para fora, só que em Taif ele não conseguiu. Dentro de Meca ele foi perseguido mais e mais ainda, ele e seus companheiros, e que nos últimos 2 anos foram poucas pessoas que entraram no Islã. E por isso que o profeta Muhammad ﷺ ele se preocupou, porque o Islã não conseguia mais avançar dentro de Meca, era o máximo que ele podia fazer, e as pessoas que entraram no Islã, eles estavam ali firmes, só que estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo castigados, uns foram mortos, outros foram presos, outros foram perseguidos, perderam o emprego, perderam a posição deles, e mais que o profeta Muhammad ﷺ ele foi enviado por Allah subhanahu wa ta'ala não somente para as pessoas de Meca, ele foi enviado para os mundos, para todas as pessoas. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E por isso o profeta Muhammad ﷺ precisaria de um local para se estabelecer e ter a paz e ter os seus seguidores colocando em prática o Islã de uma forma que ninguém perseguisse eles, para que ele conseguisse divulgar e sair para fora, sair para as demais tribos, para as demais pessoas, para os demais países, e assim conseguir divulgar a mensagem para o mundo inteiro. Como nós já tínhamos falado, que o profeta Muhammad ﷺ ele disse que cada profeta veio para o seu povo. Cada profeta dos anteriores ao profeta Muhammad ﷺ ele veio somente para o seu povo, não veio para o mundo. Jesus Cristo ele não veio para o mundo, não veio para os brasileiros, para os chineses, para os árabes, não. Ele veio somente para o povo de Israel, com o profeta Moisés. Outros profetas vieram para alguns dos seus povos, que Allah subhanahu wa ta'ala ele mandou 124.000 profetas e mensageiros. Cada um deles veio para o seu determinado povo, e não vieram, nenhum deles veio para todas as pessoas ao redor do mundo. Nós já tínhamos citado isso que no Novo Testamento, quando o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, estava junto com seus seguidores do povo de Israel, e veio a samaritana, que não era do povo de Israel, quando ela veio perguntar ao profeta Jesus:
fazer uma pergunta a ele religiosa, o profeta Jesus não deu atenção a ela. E os seus discípulos disseram: ó mensageiro de Allah, por que não responder a samaritana? E o profeta de Jesus, ele disse: eu fui somente enviado para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Quer dizer que ele especificou que as pessoas que ele foi mandado é somente para as pessoas do povo de Israel. Agora, o profeta Muhammad a.s., ele é o último profeta e somente ele que foi mandado para todos os povos. O povo de Israel, os árabes, os romanos, os persas, os chineses, os ingleses, os americanos, os europeus, os africanos, todas as pessoas sem exceção. Não somente os seres humanos, até os gênios também são obrigados a seguirem a mensagem do profeta Muhammad a.s. Então, para ele conseguir divulgar essa mensagem para todos os povos, o profeta Muhammad a.s. precisaria se estabelecer num local onde a partir dali ele consiga fazer o que? A divulgação para todos os lados. E isso aconteceu no ano 6, como nós vamos ver futuramente, ano 6 da migração, 6 anos depois da migração do profeta Muhammad a.s., quando ele mandou 6 cartas para os maiores impérios daquela época. Para cada imperador ele mandou uma carta chamando ele e seu povo para o Islã, para mostrar que a mensagem do Islã ela não veio somente para os árabes, mas sim ela veio para todas as pessoas do mundo. Ali o profeta Muhammad a.s., ele queria se estabelecer num local onde teria paz, onde teria como divulgar a mensagem. Em primeiro lugar, se você não estiver em estabilidade no local onde você vive, você não consegue sair para fora. E Meca, o profeta Muhammad, durante 13 anos, ele não conseguiu ter estabilidade ali, porque as pessoas de Quraysh, eles não queriam aceitar, porque não queriam mudar a ideologia deles, a formação, a maneira que eles viviam, porque eles eram um centro religioso e um centro comercial entre as demais tribos árabes e não queriam perder aquilo, com medo de perder dessa forma. E aí o profeta Muhammad a.s., ele conseguiu essas pessoas de Medina que são Al-Aws e Al-Khazraj, que são Ansar, que foram chamados de Ansar. Ansar, a palavra Ansar é o apoiador, uma pessoa que te apoia. Ele fez o que? Ele é um Ansari. E por isso que o profeta Muhammad a.s., quando viu que as pessoas de Medina aceitaram a religião, aceitaram os pactos que o profeta Muhammad a.s. teve entre ele e eles, e os pactos que nós citamos nas aulas anteriores, que o profeta Muhammad a.s., quando mandou Mus'ab ibn Umair, e ele foi para Medina e durante um ano espalhou o Islã em todas as partes de Medina. Os grandes líderes de Medina se converteram ao Islã, e assim, quando o profeta Muhammad a.s. soube que o Islã dentro de Medina ele já poderia ter a sua força, o profeta Muhammad já iria conseguir se estabelecer ali, adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma que ninguém iria persegui-lo. E aí que o profeta Muhammad a.s. agora ficou, ele fez esse grande planejamento. Em primeiro lugar, depois do pacto que ele fez com as 75 pessoas que vieram de Medina para Meca, em Mina, isso foi no ano 13 da migração, da revelação ao profeta Muhammad a.s. Ele queria mostrar a eles que secretamente eles deviam fazer esse pacto, ou deviam estar ali todos sem que ninguém percebesse dentre as pessoas de Quraysh, senão a perseguição iriam contra essas 75 pessoas. E o profeta Muhammad a.s. naquela noite, ele escolheu o horário
onde todos estavam dormindo. Ele disse para cada pessoa que viesse sozinha, que ninguém acordasse ninguém, aquele que acordar que viesse sozinho para participar, e o local era perto da Al-Aqaba Sughra, perto da Al-Aqaba, um local onde ninguém estaria naquele momento, e deixou Abu Bakr e Umar estar nas montanhas onde eles poderiam vigiar se alguém de Quraysh poderia vir ou alguém poderia espionar o que o profeta Muhammad a.s. estava fazendo ali junto com os Ansar, quando deu o pacto, o juramento de fidelidade. Naquele momento, as pessoas de Medina, quando deram aquele pacto com o profeta Muhammad a.s., e cada um voltou para a sua tenda, como se não tivesse acontecido nada, houve um barulho, houve um grito em Meca, até dizem que é o Satanás que ele fez esse grito, onde esse grito avisou as pessoas de Quraysh que houve algo entre o profeta Muhammad a.s. e as pessoas de Medina. Quraysh, ela foi correndo para lá para ver. Poderia estar acontecendo algo novo aí que a gente não está sabendo, com alguém que queria levar o profeta Muhammad a.s. até ele. Aí eles ficaram sabendo que esse algo era com as pessoas de Medina, de Yathrib. Yathrib era o nome antes de Medina. Eles chegaram lá nas tendas onde as pessoas de Yathrib estavam estabelecidos, e todos estavam dormindo ali. De manhã, Quraysh, eles foram até lá. As 75 pessoas, eles não falaram em nada, mas tinham mais pessoas de Medina, que eram os incrédulos. E tinha dentre eles também Abdullah ibn Ubay ibn Salul, que era, depois em Medina, ele se tornou o líder dos hipócritas. Ele estava junto ali, mas ele não sabia o que aconteceu com essas 75 pessoas, com o profeta Muhammad a.s. E o profeta Muhammad, as pessoas de Quraysh chegaram lá e disseram: é verdade que vocês tiveram essa noite um encontro com Muhammad a.s. Os muçulmanos ficaram quietos, ninguém falou nada. Os incrédulos que não eram muçulmanos, que vieram de Medina, eles estranharam e disseram: não houve nada entre nós e Muhammad, que a paz esteja com ele. Aí eles disseram: vocês têm a certeza? Aí eles juraram que não se encontraram com o profeta Muhammad e que não houve nada. Até Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ele disse: jamais poderia ter algo sem eu ser consultado, porque eu sou um dos líderes de Medina. E as pessoas de Quraysh acreditaram e se retiraram. Enquanto isso, as pessoas, o profeta Muhammad a.s., uma das suas estratégias que ele fez no último dia de Mina, onde as pessoas vinham para a peregrinação e depois elas iam, cada um ia partir para o seu país, para a sua tribo. Um dia depois as pessoas se retiraram de Mina e cada um partiu para a sua tribo, para o seu local, para a sua cidade. Um dia depois, Quraysh, ela ficou pesquisando e eles tiveram a certeza do que houve um encontro, sim, entre o profeta Muhammad a.s. e algumas pessoas de Yathrib. Aí souberam mais ou menos dos detalhes e começaram a perseguir as pessoas de Yathrib. Só que eles já tinham saído de Meca e já estavam quase chegando em Medina. E eles foram perseguindo até que conseguiram pegar um só dentre as pessoas que fez o pacto com o profeta Muhammad a.s., que era Sa'd ibn Ubadah. Pegaram Sa'd ibn Ubadah e eles amarraram ele, trouxeram ele para Meca e começaram a castigar ele, a bater nele e tal, e ele confirmou que sim, ele estava junto com o profeta Muhammad e que ele é um muçulmano. Só que eles começaram a castigá-lo e queriam até matá-lo, até que veio uma pessoa que é Adi ibn Mut'im, que tinha um comércio entre ele e entre Sa'd. O Adi, ele estava em Quraysh, era um dos incrédulos naquela época. E ele foi lá e disse para as pessoas de Quraysh:
vocês vão matar uma pessoa que eu tenho um comércio com ele? Isso não pode. Então libertem ele, porque é uma pessoa, é um sócio meu no comércio, e se vocês matarem ele ou prejudicarem ele, vocês vão afetar o meu comércio. Aí eles acabaram deixando Sa'd ibn Ubadah, e Sa'd ibn Ubadah voltou para a Medina. Agora, depois que todos voltaram para Medina, o profeta Muhammad a.s., nesse momento, ele anunciou para as pessoas, para os muçulmanos em Meca, ele disse para eles: Abshiru, ya ahla Mekkah, fa inna Allah ja'ala lakum daran ta'buduna Allah fiha. Que tenham as boas novas a pessoas de Meca, que Allah, ele escolheu para vocês um local onde vocês terão segurança para adorarem a Allah subhanahu wa ta'ala, e ele citou a Medina. E aí ele permitiu que as pessoas migrassem para Medina. E ali começou a revelação ao profeta Muhammad a.s. sobre a questão da migração. E se a gente analisar no Corão, não vamos ter quase... A maior parte das suras do Corão falam sobre a migração. Por isso que a migração para nós, a partir daquele momento, se tornou o primeiro ano que nós contamos no nosso calendário lunar. Dia 1º da Hijra, dia 1º da migração. Hoje nós estamos em 1444 da Hijra. Não contamos a partir de quando começou a revelação ao profeta Muhammad a.s. Por que nós contamos a partir da Hijra? Porque a partir da Hijra foi uma nova fase, essa fase que abriu as portas para o Islã se espalhar, as portas para o Islã que se estabelecessem um local seguro para terem a sua nação islâmica, e a partir dali as pessoas aprenderem todo o Islã, e as revelações começaram a partir daquele momento a serem reveladas ao profeta Muhammad a.s. dentre as obrigações. Nos 13 anos em Meca, todas as revelações ao profeta Muhammad a.s. eram somente sobre a crença, para que a crença se estabelecesse dentro dos corações das pessoas. Não tinha o jejum, não tinha o zakat, não tinha as 5 orações. As 5 orações foi no último ano, antes da migração. Não tinha a peregrinação, não tinha o jihad pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, não tinha as questões da herança, não tinha as regras, as leis. Todas elas foram estabelecidas em Medina, depois da migração. Porque em Meca, se Allah subhanahu wa ta'ala revelasse ao profeta Muhammad a.s., as pessoas não poderiam colocar em prática. Então, por isso que, a partir daquele momento, foi o marco do início do Islã, dele começar com a sua força a ser colocado em prática em Medina. Por isso que nós contamos a partir daquele momento que é o primeiro ano da Hijra, ali já começou, como nós falamos, uma nova fase. Essa nova fase da migração pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad a.s., na hora que ele ordenou que as pessoas migrassem para Medina, a primeira pessoa que migrou para Medina, quando ouviu o profeta Muhammad a.s. ordenar e permitir essa migração, porque o profeta Muhammad a.s. ele ficou por último, foi a última pessoa a migrar. Ele somente deixou Ali ibn Abi Talib, que é o primo dele, o genro dele, deixou Ali ibn Abi Talib em casa, porque as pessoas de Quraysh, as pessoas em Meca, quando tinham algo de valor, eles depositavam onde? Colocavam na mão do profeta Muhammad a.s. Hoje você tem um dinheiro, você tem um tesouro, você tem algo valioso, você quer guardar, ou você vai no banco, ou você coloca num cofre, ou você entrega na mão de uma pessoa de confiança. Naquela época não tinha banco, não tinha cofres. As pessoas colocavam na mão de quem? Do profeta Muhammad, que a paz seja com ele. Então o profeta Muhammad a.s., ele era a pessoa mais confiável para até os incrédulos, onde eles queriam
se eles quisessem depositar as suas coisas de valores, eles deixavam lá com o profeta Muhammad, sabiam que ali estava totalmente seguro, que o profeta Muhammad a.s. era seguro, era uma pessoa de confiança total e uma pessoa que jamais ele iria trair a confiança. E o profeta Muhammad a.s., como a maior parte de Meca e a maioria são dos incrédulos, tinham depositado com ele vários valores e coisas de bens, de valores e dinheiro e tal, que o profeta Muhammad a.s. tinha guardado dentro da sua casa. O profeta Muhammad a.s., antes de migrar, e como nós falamos, o profeta Muhammad a.s. foi o último a migrar para Medina. Depois dele veio Ali, e o Ali depois já não tinha mais pessoas, exceto aqueles que não foram permitidos a elas a migração pelos incrédulos, né? E ele deixou Ali ibn Abi Talib, deixou ele 3 dias ali somente para entregar aquilo que era de confiança para as pessoas que tinham depositado essas confianças. E aí o profeta Muhammad a.s., ele deixou Ali para sair entre as pessoas em Meca e dizer: quem tiver algo de confiança que foi depositado com o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, que venha retirar comigo. Olha a confiança do profeta Muhammad a.s. Sendo que Quraysh, quando souberam que os muçulmanos iam migrar para Medina, eles foram lá, saquearam as suas casas, tomaram seus bens, bateram neles, tem uns que eles prenderam. O primeiro que foi migrar para Medina foi Abu Salama, um homem chamado Abu Salama, um dos grandes companheiros do profeta Muhammad a.s., ele, a sua esposa e seu filho pequeno, um filho de colo. Abu Salama, ele foi na sua montaria, ele, a sua esposa e seu filho, e saíram para migrar. Quraysh ficou sabendo que os muçulmanos iriam migrar para Medina. Aí eles foram lá impedir os muçulmanos de migrarem para Medina. Eles viram Abu Salama migrar, perguntaram para ele: para onde? Ele disse: indo para Medina. Disseram: não, você não pode ir para Medina. Aí vieram a família da esposa dele e disseram: jamais você pode levar a nossa filha, a Salama, com você. A Salama olhou para eles: mas eu vou migrar com meu marido, com meu filho. Eles disseram: não, você não irá migrar com ele. Se ele quiser que vá, só que você permanece aqui. E tomaram a Salama e também o filho dela, disseram: também o seu filho não pode ir com o pai, vai permanecer aqui. As famílias do Abu Salama e Salama, eles brigaram em relação ao filho. Falaram: não, esse filho é nosso, da nossa tribo. A família do Salama disseram: não, o filho é nosso. E começaram a puxar ele de um lado e do outro até que deslocaram o braço dele. E essa criança, o Salama, ele chorava de tanta dor. E no final ele foi levado pela família de Abu Salama e colocado na tribo deles. Abu Salama migrou para Medina. Salama ficou na casa dos pais, que prenderam ela e não permitiram que ela migrasse. Salama, ela saía diariamente para o local onde eles estavam saindo junto com seu marido e seu filho, ficava ali e chorava, queria o seu filho, que eles não permitiam que ela visse, queria o seu marido, que já migrou para Medina. E vocês percebem que Abu Salama deixou a sua casa, deixou a sua esposa, deixou o seu filho, porque eles estão migrando por causa de quê? De Allah subhanahu wa ta'ala. A migração por causa de Allah para estabelecer a religião. E a gente aqui devemos refletir sempre esses acontecimentos para saber como que o Islã, como o profeta Muhammad a.s. e seus companheiros sofreram para fazer com que essa religião chegasse até nós. E o que nós fazemos hoje para permanecer o Islã, pelo menos na nossa vida?
e o dever que nós temos em deixar o Islã na nossa vida e divulgar essa mensagem, porque nós somos obrigados também, além de permanecer como muçulmanos, a divulgar essa mensagem para as demais pessoas. Nós somos obrigados, isso é uma obrigação de qualquer muçulmano, porque o profeta Muhammad a.s. ele disse: "Ballighu anni walau aya". Ballighu quer dizer que façam a divulgação, divulguem por mim, mesmo que for um versículo, para que uma pessoa não chegasse e falasse: eu não sei, não conheço o Islã. Você não precisa saber do Islã todo. Se você souber somente de um versículo, você deve divulgar esse versículo para as pessoas, mostrar o que é o Islã, através das suas palavras, através da sua conduta, através da sua aparência, através daquilo que você consegue divulgar a mensagem, para que essa mensagem chegasse para todas as pessoas, porque o profeta Muhammad a.s. ele prometeu dizendo que não chegará o dia de juízo final, a não ser que essa religião não deixe um local, nenhuma casa, e nenhuma casa de pedra e nenhuma tenda no mundo inteiro, a não ser que o Islã entre naquela casa ou entre nessa tenda, queira aqueles que quiserem, e mesmo que elas não quiserem, Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso. Isso significa que em todos os lugares o Islã irá chegar, que chegue através da gente. E aí, depois de um ano, imagine Abu Salama em Medina, pensando na sua esposa, pensando no seu filho, e Umm Salama em Meca, pensando no seu filho, pensando no seu esposo. Depois de um ano, ela chorando ali, uma pessoa viu a Umm Salama diariamente saindo para chorar, desesperada. A fisionomia dela até mudou, ela ficou mais magra, ela ficou doente. E aí essa pessoa chegou e falou para Quraysh: o que vocês querem com essa mulher? Permitam que ela saia, deixe ela sair para seguir o seu marido. Ela está sofrendo aqui sem vocês conseguirem fazer nada com o que ela está diminuindo ou aumentando em quê? Aí eles permitiram que ela viajasse, ela com o filho dela, a entregar o filho dela para ela, para Umm Salama, e ela saiu no deserto, sem nada. Imagine uma pessoa que vai andar quase 500 quilômetros no deserto, sem ter o mínimo de condições. Eles não deram as condições para que ela viajasse e fizesse essa viagem, uma viagem longa, no meio do deserto, naquele calor, naquele local onde não tem nada que possa ter um suporte para ela. E ela saiu com seu filho até que um dos incrédulos, subhanallah, esse incrédulo é uma pessoa que o profeta Muhammad a.s. depois ele entrou no Islã futuramente, né? Viu a Umm Salama, ele é chamado Uthman ibn Talha de Bani Shayba, que eles têm a chave da Kaaba na mão deles. Uthman ibn Talha, ele viu Umm Salama e o filho dela andando perto de Meca. Aí ele desceu e perguntou: para onde que você vai, senhora? Ela disse: eu estou migrando para Medina, para me encontrar com meu marido. Ele disse: com que? Ela disse: da forma que eu conseguir. E aí ele tinha um camelo. Esse camelo era preparado para a viagem. Talvez ele queria viajar para algum lugar. E Talha, Uthman ibn Talha, ele disse para ela: se você permitir de ter o meu camelo como montaria para você perseguir a sua viagem, eu estou à disposição. E ela olhou para essa pessoa, Uthman ibn Talha, e ela disse: se você me fizer esse favor, eu agradeço.
Uthman ibn Talha, ele abaixou o camelo até que ela subisse, ela e o filho dela, e ele foi levando o camelo e andando, e ela e seu filho em cima do camelo. E eles foram, quando ele queria descansar, ele se afastava, sem olhar para ela, sem conversar com ela, e ele era um incrédulo. Imagine, ele não tocou nela, ele não conversou com ela, ele não falava nada com ela, até que chegou em Medina. Chegou em Medina, ele foi lá e disse: essa é Medina, essa é Yathrib. Era chamada de Yathrib, antes da migração do profeta Muhammad a.s. E ele deu o camelo com tudo o que tinha para ela e voltou a pé para Meca. Subhanallah, esse favor que ele fez para essa mulher, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que ele se tornasse um muçulmano, e que a chave da Kaaba, tem uma história por trás disso, permanecesse na mão deles, da família dele, até o dia do final, que são Bani Shayba. A chave da Kaaba está com a família de Bani Shayba, que quando o profeta Muhammad a.s. ele conquistou Meca, ele perguntou da chave e disseram que a chave está com ele, com Uthman ibn Talha. Aí ele pediu a chave, abriu a Kaaba, e Allah subhanahu wa ta'ala revelou um versículo dizendo: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ordena vocês que entregassem as confianças para as pessoas que têm essa confiança. E a chave da Kaaba estava na confiança deles. E o profeta Muhammad a.s. ele disse: tomem essa chave, ficará na mão de vocês e seus descendentes até o dia de juízo final. Somente um tirano tenta tirar a chave de vocês. Esse hadith do profeta Muhammad a.s., nenhum líder, nenhum rei se atreve a tirar a chave deles, porque o profeta Muhammad a.s. ele disse: quem tirar é um injusto, é um tirano. Então as pessoas falam: não, deixa a chave na mão deles. Até hoje, se as pessoas quiserem abrir a Kaaba, se o rei quiser ir lá, se algum emir, se alguns visitantes quiserem entrar na Kaaba para abrir a porta da Kaaba, a chave da Kaaba está na mão dos descendentes desse homem. Subhanallah, e ela permanecerá como o profeta Muhammad a.s. permitiu até o dia do juízo final. Uma das pessoas que se preparou também para viajar, Suhaib al-Rumi. Vocês percebem que entre as pessoas que se converteram para o Islã, Suhaib al-Rumi, Suhaib era dos romanos, ele vivia em Meca, ele migrou para Meca, se tornou um grande comerciante, fez o seu comércio, a sua riqueza, se converteu ao Islã, como Bilal al-Habashi, o Bilal da Etiópia, estava em Meca, ele se converteu ao Islã também. Então são de várias partes. Allah ele queria mostrar para nós que o Islã, mesmo em Meca, não somente os árabes que seguiam, os romanos, os persas, os etíopes, os africanos, essas pessoas que não são árabes, né? E eles seguiram a mensagem do profeta Muhammad a.s. Suhaib era uma das pessoas mais ricas de Meca, e o comércio dele ele formou em Meca. Na hora que o profeta Muhammad a.s. ordenou que as pessoas migrassem, o Suhaib, o que ele fez? Ele colocou a maior parte da sua riqueza em cima de 10 camelos, e uma outra grande parte ele escondeu em Meca. Se ele voltasse novamente, ou ele poderia mandar através de alguém para retirar essa riqueza, porque as pessoas foram ordenadas a deixarem tudo para migrarem para Medina. E o Suhaib saiu com 10 camelos carregados de grandes riquezas. Ele saindo de Meca, Quraish foi lá e parou ele. Para onde que você está indo? Ele disse: estou migrando. Eles falaram: como? Com essa riqueza? Ele disse: a riqueza é minha. Eles disseram: você veio para cá sem riqueza nenhuma, você formou a sua riqueza aqui em Meca,
E hoje você está tirando a sua riqueza para sair com Muhammad e migrar para Medina. Jamais você vai migrar levando essa riqueza. Ele disse: se eu der a vocês a minha riqueza, vocês me deixam? Antes disso, o Suhaib ele parou lá, e as pessoas, quando cercaram ele estava com as suas flechas, né? E eles começaram a falar com ele: volte, senão nós iremos te matar. E ele falou: olha, vocês podem me matar, mas eu tenho 10 flechas aqui, e vocês sabem a minha pontaria. Se vocês não me deixarem, eu irei colocar cada flecha em um de vocês. Então eu posso matar 10 pessoas aqui, e não me importo de morrer pela causa de Deus. Aí eles falaram: olha, mas deixa a sua riqueza e vai. Ele disse: tudo bem, eu deixo a minha riqueza, eu deixo 9 camelos carregados e me deixem um. Eles disseram: não, não vamos deixar nenhum, você deixa os 10 camelos. Ele disse: eu deixo os 10 camelos. E aí ele deixou os camelos, até uma roupa que ele estava carregando. Eles disseram: e tire também a capa que está em cima de você. Ele tirou e deixou e viajou. Inshallah, na próxima aula nós vamos falar sobre essa posição do Suhaib e de outras pessoas, inshallah. Até a aula que vem. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.